Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz e graça, caros amados irmãos, em Cristo Jesus. Quem vos fala, Padre Fernando. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de São João. Em vídeos passados eu falara sobre uma introdução ao Evangelho de João, autor, autoria, data, divisão do livro, enfim. Outro vídeo eu falei sobre o estilo do Evangelho de João, aspectos estilísticos no que diz respeito ao Evangelho de João. Hoje vamos abordar sobre o discípulo amado. Discípulo amado é alguém que se encontra dentro do Evangelho de São João, uma figura importante dentro do Evangelho de São João. Mas, de fato, quem é o discípulo amado? Essa é a questão. Quem é o discípulo amado? Capítulo 19 do Evangelho de São João nos descreve esta figura aos pés da cruz, juntamente com Maria, a mãe de Jesus. João 19, 25. Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, no capítulo 19 é mencionado a figura do discípulo amado, assim como no capítulo 13 é descrito a figura do discípulo amado, no capítulo 20, no 21 e no 19. Mas quem é o discípulo amado? Por muito tempo se identificou este personagem, o discípulo amado, com o João dos 12, com o João apóstolo. Irineu de Lyon, por volta do ano de 98, no final do século I, ele identifica este discípulo amado com João o João dos 12, com João filho de Zebedeu, com João apóstolo. Discípulo de São Policarpo, podemos dizer que Irineu de Lyon conviveu com Policarpo, que por sua vez São Policarpo tenha conhecido esse João, do século I, que fez parte do grupo dos 12, que foi ali seguidor de Jesus, que foi apóstolo. O Evangelho de João não menciona a figura dos apóstolos enquanto nome. Para o Evangelho de João não tem essa expressão dentro do corpo do texto, a expressão apóstolo. Tem discípulos, tem seguidores de Jesus, mas não a nomenclatura apóstolo. Então, por muito tempo se sustentou que João dos 12, João apóstolo, era esse personagem descrito no Evangelho de João, chamado de discípulo amado. Por muitas vezes, a tradição se preocupou muito pela autoria, pela autoria do livro. Mas quem é
de fato, o autor deste livro. Então, houve uma preocupação da parte da igreja, sobretudo no segundo século, em atribuir o escrito, o livro, a alguém, um personagem. Então, houve muito mais essa preocupação de atribuir a escrita a um personagem importante ali do século I, e de modo especial alguém que tenha conhecido e convivido com Jesus, ali no grupo, no meio de Jesus Cristo. Então, quem foi o discípulo amado? Podemos trabalhar com a hipótese de uma figura neotestamentária, uma figura dentro do Novo Testamento conhecida. Essa é uma hipótese. Por exemplo, Lázaro. Há quem diga que Lázaro possa ser esse discípulo amado. Há quem defenda essa tese. No capítulo 11 do Evangelho de João, foi o Evangelho do domingo passado e é o Evangelho do quinto domingo da quaresma, ano a ressurreição de Lázaro, entre aspas. Bom, capítulo 11 do Evangelho de João, lá no versículo 3, tem a expressão: as duas irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Lá no versículo 5 tem: ora, Jesus amava Marta e sua irmã Lázaro. E depois, mais na frente, o Evangelho nos mostra o choro de Jesus em relação àquele que estava morto, ali colocado, dentro daquele sepulcro fechado com uma pedra. Então há que defenda que o discípulo amado seja Lázaro. Há também quem queira dizer que o discípulo amado é João Marcos. João Marcos. Há quem faça também a relação entre o Evangelho de João entre os sinóticos. Há quem diga que há muita relação entre o Evangelho de João e Marcos, entre o Evangelho de João e Lucas, e quase nada de relação de João com Mateus. Lembram daquela passagem lá do Evangelho de Marcos, no relato da paixão, onde tem um jovem que sai correndo nu, no relato da paixão de Jesus? Ele sai correndo nu. Depois aparece um jovem vestido de branco dentro do sepulcro, dentro do túmulo vazio, no relato da ressurreição de Jesus. Há quem atribua aquele personagem ali, aquele jovem nu, descrito dentro do túmulo vazio vestido de branco, ao autor do Evangelho, Marcos. E há quem diga que este Marcos é o João Marcos descrito no Evangelho não no Evangelho, mas nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Então há quem queira fazer essa relação, forçando, dizendo que o discípulo amado é João Marcos, ou seja, aquele jovem que estava ali dentro do túmulo de Jesus no momento depois da ressurreição. Pergunto, o que aquele jovem fazia vestido de branco ali? E quem era aquele jovem vestido de branco ali dentro do túmulo? Não vem a questão. Há quem diga que o discípulo amado é Tomé. Você lembra de que no capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus faz uma primeira aparição aos seus seguidores, aos seus discípulos, e na primeira aparição Tomé não estava. 8 dias depois, Jesus faz uma outra aparição, uma segunda aparição, e Tomé estava lá agora. A gente se pergunta, mas por que Jesus fez e quis
fazer uma outra aparição só porque Tomé não estava na primeira aparição? Por que ele teve que se manifestar de novo em uma segunda aparição, onde na primeira Tomé não estava, mas na segunda Tomé estava? Põe aqui a tua mão e teus dedos. Não sejas incrédulo, mas seja fiel de Jesus. Meu Senhor e meu Deus. É a expressão de Tomé. Jesus, bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Esses são felizes, porque creem por não terem visto. Então, há quem defenda que o discípulo amado é uma figura neotestamentária, alguém que esteja presente ali dentro do Novo Testamento. Segundo ponto, o discípulo amado é apenas um símbolo? Há quem trabalhe com esta hipótese. É simplesmente algo simbólico? O discípulo amado não tem nome. O discípulo amado aparece pela primeira vez no capítulo 13 do Evangelho de João, ali naquilo que nós chamamos de lava-pés, que é o início do livro da glória presente no Evangelho de João. E João 13, 26, vamos localizar o versículo. Qual é a expressão que nós temos no 26? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecer no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Aí segue o texto: depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Aí nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa. Mais acima, no versículo 22, diz: os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Então, notem bem, João 13, 22, dentro desse contexto que eu acabei de ler, tem a presença daquele que Jesus amava. Nós chamamos de discípulo amado. Não tem nome. Então, quem é o discípulo amado? Não sabemos, não tem nome. Pode ser um símbolo. Pode ser todos aqueles que amam Jesus e são amados por Jesus. Esse é o discípulo amado. O discípulo amado é aquele que Jesus ama. E todos aqueles que amam Jesus. Pode ser um símbolo. Há quem defenda esta hipótese. Poderia ser a mãe de Jesus, o discípulo amado? Notem bem que nas bodas de Caná, no capítulo 2, aparece essa personagem que, claro, existiu, uma personagem histórica, mas nas bodas de Caná aparece a figura da mãe de Jesus. E a mãe de Jesus, no capítulo 2, ela não tem nome. Ela é a mãe, mas ela não tem nome. Sabemos que o nome da mãe de Jesus é Maria, pela informação dos evangelhos sinóticos, né? Mas a mãe de Jesus estava lá, né, presente nas bodas de Caná. Há quem trabalhe com essa hipótese. A presença do discípulo amado aos pés da cruz indica que não era um dos 12. Isso é fato. A presença dos discípulos do discípulo amado aos pés da cruz indica que ele não fazia parte do grupo dos 12.
olhando para a tradição sinótica, sobretudo para o Evangelho de Lucas, ele não era apóstolo. Então, todos os outros seguidores de Jesus, todos os outros discípulos de Jesus, os mais íntimos, né, deixaram Jesus, abandonaram Jesus. E quem que ficou? Ficou aquele discípulo que Jesus amava. Este ficou aos pés da cruz. E a gente pode trabalhar com a possibilidade de N discípulos, seguidores de Jesus dentro do Evangelho de João, né? Com sua teologia própria, com sua particularidade própria, não como os sinóticos fazem, reduzem, né, a 12 discípulos, a 12 apóstolos, mas pela leitura do Evangelho de João podemos ver que Jesus poderia ter muitos discípulos, mais do que aqueles íntimos de Jesus que os evangelhos sinóticos mencionam numa lista de 12. Uma outra questão. O discípulo amado é uma figura durante o ministério de Jesus, uma figura secundária? Será que o discípulo amado não poderia ser uma figura secundária dentro do ministério de Jesus, público de sua vida? Há quem defenda esta hipótese. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? O discípulo amado foi alguém que a tradição sinótica, a tradição dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não deu valor. Alguém que da tradição sinótica passou despercebido. E a tradição sinótica faz questão de exaltar Pedro e os outros. Esse discípulo amado poderia ser alguém que passou despercebido dentro da tradição desses 3 evangelhos. E que na tradição joanina, dentro da tradição da comunidade joanina, foi alguém que se destacou. Então há quem faça esse tipo de leitura da figura do discípulo amado. E talvez o discípulo amado seja o fundador da comunidade joanina. Para a comunidade joanina, para a comunidade São João, para aquele lugar onde o Evangelho de João foi escrito, vamos dedicar um vídeo, uma explicação, uma apresentação sobre isso, né? A comunidade joanina, a comunidade onde a qual o Evangelho foi escrito. Então, talvez o discípulo amado foi alguém que passou despercebido na tradição sinótica e esta comunidade, que nós chamamos de joanina, o acolheu dentro da comunidade. Há quem trabalhe com essa possibilidade. Foi o evangelista, o discípulo amado? Ou seja, João evangelista é aquele que nós dizemos que escreveu o Evangelho. Será que esse que escreveu o Evangelho não foi o discípulo amado? Essa é uma questão. A gente pode trabalhar com a seguinte questão. O que escreveu o Evangelho, aquele que escreveu o corpo do texto, aquele que escreveu a narrativa do texto, nós o chamamos de João evangelista, tenha sido discípulo, seguidor deste discípulo amado. Podemos falar de uma escola joanina. Por exemplo, aquele que escreveu as cartas de João é o ancião. Este ancião que escreveu as cartas de João pode ter sido alguém que comungou dessa tradição do discípulo amado. Então podemos falar de uma escola.
ou seja, de seguidores dentro dessa escola joanina, de várias pessoas, de vários autores que comungam da mesma ideia, que comungam da mesma tradição. Fato é, quem é o discípulo amado? Nós sabemos quem é o discípulo amado em si, até porque o discípulo amado não recebe um nome. Eu fico, né, como outros autores também comungam, de que o discípulo amado foi alguém que passou despercebido na tradição sinótica. Por passar despercebido na tradição sinótica, a tradição joanina, a comunidade joanina, né, o acolheu ali dentro da sua comunidade e acabou virando esta corrente, esta teologia, este livro com particularidades próprias, com caráter próprio. Alguém que a tradição sinótica simplesmente deixou de lado e a tradição joanina acolheu. Então, bom estudo, perseverança, boa leitura, e vamos continuar a apresentar mais daqui para frente sobre o Evangelho de São João. Vamos encerrar com uma leitura. Ó Jesus, divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Por Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Assim seja.